Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Tem também Paulo Roberto Maciel, Maciel, endereço geral, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Olha, neste vídeo, a liturgia referente ao dia 22 de junho de 2026, segunda-feira, 12ª semana do tempo comum, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, se for na missa comum, porque hoje é uma missa à escolha. Atenção, presidente de celebração. Pode ser uma homenagem a São Paulino de Nola, bispo, memória facultativa cor branca, ou Santos João Fischer, bispo, e Tomás Moro, mártires, ambos mártires. Memória facultativa, aí a cor é vermelha, por causa do martírio. A primeira leitura é a leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos do 5º ao 8º e do 13 ao 15a, e também versículo 18. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Assíria, invadiu todo o país, e chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Assíria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abor, rio de Goza, e nas cidades da Média. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado de diante deles e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio de meus servos os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados quanto seus pais, que não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinham feito com seus pais e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe de sua face, restando apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 59 na Bíblia Vulgata e 60 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 3º, 4º ao 5º, 11 ao 12a, 12b ao 13, refrão 7b. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Repitamos. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Rejeitastes, ó Deus, vosso povo e arrastastes as nossas fileiras. Vós estáveis irado, voltai-vos. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Abalastes, partistes a terra, reparai suas brechas, pois treme. Duramente provastes o povo, e um vinho atordoante nos destes. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Quem me leva à cidade segura e a Edom? Quem me vai conduzir, se vós, Deus, rejeitais vosso povo e não mais conduzis vossas tropas? Vossas mãos nos ajudem, ouvi-nos, Senhor. Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens, mas com Deus nós faremos proezas, e ele vai esmagar o opressor. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Repitamos o refrão. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Vamos ao Evangelho. Primeiro a aclamação e depois a proclamação. Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 7, versículos do 1º ao 5º. Aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, são claras, evidentes as palavras de Cristo para nós. Não podemos rejeitar ou criticar se não melhorarmos a nós mesmos. A pessoa madura tem consciência de suas misérias e se esforça para superá-las. Nós precisamos de misericórdia e por isso não é justo criticar os outros sem olhar a si mesmo. Jesus nos pede que tenhamos profundo respeito uns para com os outros e que nossas críticas sejam justas e fraternas. A crítica tem que ser feita, mas tem que ser crítica justa. Olha, como cristão adulto, você deve saber o que é certo e o que é errado, né? Estou falando para o adulto. Não é esse julgamento que Jesus proíbe. Não devemos condenar as pessoas que erram dizendo que o fazem por maldade e não admitindo que possam mudar o seu procedimento. Não podemos julgar a intenção das pessoas. Esse julgamento pertence a Deus. Se formos misericordiosos, encontraremos misericórdia. Feliz quem assim procede. Agora aqui no livro Palavra e Vida, temos reflexão, explicação. Algumas são reflexões mesmo, algumas mensagens, outras são explicações. Eu prefiro, às vezes, a explicação. Existem muitos livros sobre oração. Diz aqui o livro Palavra e Vida, sobre Mateus capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Dão-se muitos cursos para ensinar a orar, mas no Evangelho de hoje está o núcleo do ensinamento de Jesus. Olha, eu errei aqui, perdão. Eu errei aqui. Nós somos humanos, hein? A gente erra, peca. Não é essa explicação. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vamos ao livro Dia a Dia com o Evangelho, porque aqui sim, eu acho que eu vou encontrar. Agora encontrei a explicação para o texto. Jesus se posiciona contra o julgamento arrogante. Trata-se do julgamento que despreza e condena. Emitir juízo sobre alguém é, no mínimo, imprudente. Primeiro, porque toda pessoa é um mistério. Não está em nosso poder conhecer-lhe o interior, o que pensa e o que sente. Segundo, porque mesmo que sejamos testemunhas oculares de suas atitudes, corremos o risco de interpretá-las erroneamente, não raro movidos por preconceito ou má fé. Não fomos criados para condenar, e sim para amar. Eis porque Jesus nos deixa um recado sensato e mais que oportuno. Tira primeiro a trave do teu olho, e então você enxergará bem para tirar a trave do olho do seu irmão. Tarefa para a vida inteira, hein? Já que corrigir os próprios defeitos não é fácil, nem automático, requer intenso e perseverante trabalho espiritual. Então,
o que se fala ali é para que reconheçamos que nós também somos pecadores e ter cuidado quando, né, for julgar alguém. Pode-se julgar, sim, sobre determinados assuntos, né, julgar aqui na terra, porque o julgamento celeste é com Deus, né? Mas tem que tomar muito cuidado, né, e verificar se realmente foi aquilo que você pensou. Santos do dia 22 de junho. São Flávio Clemente, mártir, é santo do dia 22 de junho. Ele morreu no ano 96. Foi um cônsul romano martirizado por recusar-se a adorar os deuses pagãos durante a perseguição do imperador Domiciano. Santo do dia 22 de junho é Santo Albano da Inglaterra. Foi mártir, morreu mais ou menos no ano 287. Foi um soldado pagão convertido pelo exemplo e ensinamento de um sacerdote que a alojara em sua casa. Morreu decapitado após sofrer atrozes torturas. Olha os mártires de Cristo, hein? Olha o nosso Jesus Cristo aqui. Vamos a mais um santo que foi mártir de Cristo. Dia 22 de junho é dia de Santo Eusébio de Samosata. Foi um bispo e mártir, morreu em 379, foi morto ao ser golpeado na cabeça com uma telha lançada por uma mulher ariana, enquanto visitava os fiéis em Dölük, na Turquia. Santo do dia 22 de junho é São Nicetas, bispo, morreu mais ou menos no ano 414, foi bispo de Ramesian, na atual Sérvia, evangelizou assiduamente os bárbaros, transformando-os em ovelhas de Cristo, conduzidas ao redil da paz. São Paulino de Nola é do dia 22 de junho, foi bispo e morreu em 431. De nobre família romana, foi nomeado cônsul e governador da Campânia. Convertido por Santo Ambrósio e Santo Agostinho, abandonou a carreira e riquezas pelo ideal evangélico, retirando-se à vida eremítica em Nola, onde posteriormente foi nomeado bispo. De acordo com o site da comunidade Shalom, Paulino de Nola é considerado um dos grandes padres da Igreja do Ocidente. Foi contemporâneo de Santo Agostinho e, assim como ele, muito ajudou a Igreja no campo doutrinário e teológico. Era um jovem francês de temperamento artístico, descendente de uma rica família da elite do poderoso Império Romano. Paulino de Nola nasceu em 355 em Bordeaux, lugar esse onde tudo favoreceu para que pudesse desenvolver uma promissora carreira no mundo político. A partir disso, Paulino recebeu o batismo aos 25 anos. Um ano antes, havia se casado com uma jovem chamada Terásia. Era admirado e respeitado por sua sabedoria e fidelidade a Deus. Um fato importante foi que, após a morte prematura do seu único filho chamado Celso, ele e a esposa tomaram uma decisão curiosa. De comum acordo, resolveram dedicar-se inteiramente a Deus por meio de uma vida de ascese, de oração e penitência, abstendo-se inclusive do lícito e legítimo ato íntimo conjugal. Olha só, né? Tudo por Deus. Tinham como inspiração os modelos de vida dos monges do deserto, muito em moda no Oriente da época. Desvencilharam-se das grandes riquezas que possuíam, distribuindo-as em vários lugares aos pobres. Paulino pediu ao bispo de Barcelona que o ordenasse presbítero para dar apoio espiritual a esses pequenos, aos mais pobres. Ele realmente foi ordenado e mudou-se para a Campânia a fim de construir um santuário em honra a São Félix, dando início a uma comunidade religiosa. Paulino foi uma grande pessoa, um grande religioso, um grande poeta, escritor, foi um pregador exímio. Algum tempo depois foi sagrado bispo de Nola, em Nápoles, ministério que exerceu até a sua morte em 431, ano 431. Bem-aventurado do dia 22 de junho. O bem-aventurado, o beato, ele está a um degrau da canonização, de se tornar santo. A um degrau apenas. Falta acontecer o milagre por sua intercessão junto a Deus e o Papa fará a canonização. Vamos ver aqui o bem-aventurado do dia 22 de junho, é o Beato Inocêncio V. Foi Papa e morreu em 1276.
Depois de haver recebido o hábito dominicano e ensinado teologia em Paris, na França, foi nomeado bispo de Lyon e mais tarde eleito papa. Nos 4 meses que durou seu pontificado, empenhou-se em unir a Sé romana às igrejas separadas. Então ele teve um grande papel, né, na sua vida como presbítero, né? Porque o bispo também é presbítero, né? Padre, bispo. São José Fischer, bispo, e São Tomás Moro, ambos mártires, morreram em 1535. São santos do dia 22 de junho. O primeiro, João Fischer, foi bispo de Rochester e cardeal. E o segundo, Tomás Moro, foi chanceler do reino e homem de inabalável fé. Ambos foram decapitados, porque eles se opuseram ao divórcio do rei Henrique VIII da Inglaterra. São Tomás Moro, de acordo com o site do Vaticano, ele tinha uma grande fama de homem íntegro e jovial, um juiz justo, culto e estimado pelos humanistas europeus. Ele era conhecido pelo seu senso de humor e sua fina inteligência, como transparece em suas obras e em sua vida. Porém, era, acima de tudo, um homem de grande fé. Filho de advogado, nasceu em Londres em 1478. Em sua vida privada, frequentava os franciscanos em Greenwich e, por um período, na Cartucha de Londres. A seguir, casou-se com Jane Colt, com a qual teve 4 filhos. Ao ficar viúvo, casou-se novamente, desta vez com Alice Middleton. Como esposo e pai, dedicou-se à educação intelectual e religiosa dos filhos em sua própria casa, sempre aberta a amigos. Tomás trabalhou como membro do parlamento e assumiu diversos cargos diplomáticos. Em 1516, escreveu a sua obra mais famosa, Utopia. Tornou-se novamente juiz e presidente da Câmara Comunal. Como conselheiro e secretário do rei, comprometeu-se com a reforma protestante. Contribuiu para a elaboração da obra Defesa dos 7 Sacramentos, que valeu a Henrique VIII o título de Fidei Defensor. Teve ascensão irrefreável até chegar ao ápice. Foi o primeiro leigo a ser nomeado grão-chanceler. Transcorria o ano de 1529. Alguns anos depois, em 1532, sua vida teve uma mudança determinante. Tomás pediu demissão. Assim, para sua família, abriram-se as portas de uma vida de pobreza e abandono. Sua história entrelaçou-se com a vida do rei Henrique VIII, decidido a se casar com Ana Bolena. O soberano pediu ao arcebispo anglicano da Cantuária, Thomas Cranmer, para declarar nulo e sem efeito seu casamento com Catarina de Aragão. Olha a história, hein? Em uma escalada de oposição, chegou até a pedir também para que o Papa Clemente VII aceitasse sua liderança como chefe da igreja na Inglaterra. Em 1534, o ato de supremacia e o ato de sucessão marcaram um momento decisivo. Tomás Moro já havia se retirado do mundo político, logo não podia aprovar a decisão do rei e, acima de tudo, não queria abjurar a lealdade ao Papa. Em 1534, Tomás foi preso na Torre de Londres, mas não foi suficiente para se retratar. A conduta do silêncio que havia adotado não foi suficiente para se salvar. Então enfrentou um processo durante o qual pronunciou sua famosa apologia sobre a indissolubilidade do matrimônio, o respeito pelo patrimônio jurídico inspirado nos valores cristãos, a liberdade da igreja em relação ao Estado, e por isso Tomás Moro foi condenado, olha só, por alta traição e decapitado em 6 de julho. Após alguns dias, João Fischer, de quem era um grande amigo, também foi condenado pelas mesmas ideias. Dessa forma, estes 2 santos são recordados juntos pela liturgia da igreja no mesmo dia 22
de junho. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel.